Beleza, gente? Vamos dar sequência então nesse nosso último tópico, que é a conservação do momento angular, né? Que a gente começou a tratar no vídeo anterior. Então, no vídeo 56, a gente viu uma propriedade fundamental dos sistemas de partículas, né? Que é o seguinte: na ausência de torques externos, ou seja, quando não tem torques externos atuando num corpo em rotação, por exemplo, ou se a resultante dos torques externos for nula, então o momento angular daquele sistema de partículas, daquela coleção de partículas se conserva, tá? Então a gente vai fazer, a partir de agora, uma série aqui de exemplos, vendo consequências, né, aplicações desse princípio de conservação, tá? Que é o terceiro princípio de conservação que a gente está estudando aqui no curso, tá legal? Então, antes da gente discutir esses dois exemplos que eu destaquei aqui, eu estou indicando para vocês aí na descrição desse vídeo um outro vídeo bastante ilustrativo, né, bastante interessante de ver. É um vídeo curtinho que mostra algumas situações experimentais curiosas e que são consequência da conservação do momento angular, tá? Então é um outro vídeo aqui mesmo do YouTube, né? Eu sempre costumo mostrar esse vídeo nas aulas presenciais, né? Então eu vou indicar o link para vocês, tá na descrição aqui do nosso vídeo. Então vocês dão uma pausa nesse aqui, tá? Assiste esse vídeo lá, mostrando algumas situações, né, envolvendo conservação do momento angular, e aí vocês retornem para cá. A gente vai discutir o que acontece nos exemplos que são mostrados lá, tá legal? Então aí depois que vocês terminarem de assistir, a gente comenta aqui, né? Então logo no início desse vídeo que eu estou indicando para vocês, tem uma situação bem interessante que é a seguinte: tem uma pessoa que está sentada em cima de uma plataforma giratória, tá? Não tem nada interagindo aqui com essa pessoa, tá? Então ela está simplesmente sentada em cima de um banquinho, né, onde tem uma plataforma giratória com pouco atrito, e aí essa pessoa, ela tem uma rotação inicial, né, tem uma velocidade angular inicial, e aí essa pessoa está segurando dois halteres, né, dois pezinhos de academia, com os braços abertos. Aí ela está girando com uma certa velocidade angular. Aí de repente essa pessoa, ela encolhe os braços, ela encolhe esses halteres, né, coloca esses halteres próximos do eixo de rotação. Aí você tem essa situação aqui, ó. Nessa situação, a gente vê que espontaneamente a pessoa começa a girar mais rápido. É o que está mostrando no inicinho desse vídeo que eu indiquei para vocês, né? Então, inicialmente, essa rotação da pessoa com os braços abertos é uma rotação lenta, esse ômega zero aqui é pequeno, e aí de repente a pessoa encolhe o corpo, né? Encolhe os braços, encolhe esses halteres, coloca esses halteres mais próximos do eixo de rotação e aí espontaneamente essa pessoa começa a girar mais rápido, né? Sem que nada esteja interagindo com ela, né? Não tem uma outra pessoa que está vindo aqui empurrando ela, fazendo com que ela ganhe velocidade angular, não. Isso é espontâneo. Ela encolhe o braço, começa a girar mais rápido. Ela abre o braço de novo, começa a girar devagar. Encolhe o braço, começa a girar mais rápido, espontaneamente, né? Por que isso acontece? Isso é consequência da conservação do momento angular, né? Que é o assunto que a gente está tratando aqui, ó. O que rola nessa situação, gente? Se essa pessoa aqui está colocada em cima de uma plataforma giratória, essa plataforma giratória praticamente não tem atrito, né? A gente vai desprezar os atritos, eu não tenho torques externos atuando nessa pessoa aqui não. Porque olha só, o centro de massa do conjunto plataforma, pesos e pessoa, o centro de massa coincide muito aproximadamente com o eixo de rotação. Então a força peso e a força normal, por exemplo, né, que a plataforma atua na pessoa, essas forças, elas não produzem torque. Então eu tenho forças externas nessa situação? Tenho, mas eu não tenho torques externos, porque tanto o peso quanto a força normal, que por exemplo a plataforma atua na pessoa, essas duas forças atuam ao longo do eixo de rotação. Então não tem torque externo. Se não tem torque externo, o momento angular do sistema se conserva, né? A gente viu lá no vídeo 56, que o torque total, o torque externo, né? Ou seja, o torque devido às forças externas totais, isso é igual a dL dt, taxa de variação do momento angular do sistema. Se eu não tenho torques externos, o meu dL dt é igual a
zero. Ué, se a taxa de variação de uma coisa é zero, então aquela coisa é constante. Que coisa? Momento angular. Então o momento angular nessa situação aqui se conserva. Quando a pessoa está com os braços abertos, com os halteres, né, abertos, eu tenho uma certa quantidade de momento angular associado ao sistema. Quando ela encolhe os braços, esse momento angular inicial vai se conservar. E para que ele se conserve, a velocidade angular vai ter que mudar, né? Então, vamos ver como é que isso se aplica nesse caso aqui, ó. Digamos que quando a pessoa, né, ela está com os braços abertos, o momento de inércia do conjunto pessoa, plataforma e halteres é I zero. O momento de inércia desse conjunto em torno desse eixo de rotação, né? E aí, quando a pessoa encolhe os braços, digamos que o momento de inércia, nessa segunda situação, é a metade do momento de inércia inicial. Eu sei que vai, na prática, eu vejo que vai haver uma mudança na velocidade angular. Quanto que vai valer a velocidade angular final, sabendo que a velocidade angular inicial é ômega zero, né? Então, nessa situação inicial aqui, gente, olha só, o que rola, né? Eu tenho rotação do meu sistema em torno do eixo de rotação. Então, o que é o momento angular nessa situação inicial aqui? Ó? O momento angular L0, o meu L0, vai ser o momento de inércia vezes a velocidade angular. Momento de inércia do conjunto plataforma, pessoa e halteres, né? E a velocidade angular de todo o conjunto. Esse conjunto está girando como um corpo rígido. Então, e como esse sistema tem simetria, estou considerando isso, tá? Para simplificar os cálculos, esse sistema aqui é simétrico em torno do eixo de rotação. Então, para corpos simétricos, o momento angular aponta ao longo do eixo vertical, ao longo do eixo de rotação. O momento angular é I0, ômega zero, né? Na situação final, aqui nessa outra situação, quando a pessoa... Bom, e aqui para onde que está apontando o vetor velocidade angular nessa situação inicial aqui, ó? Ué, o ômega zero está indicando a rotação nesse sentido aqui, ó. Então, para onde que aponta a velocidade angular? Vai apontar para cima, né? Olha só, os dedos curvados no sentido da rotação, então os dedos curvados nessa orientação aqui, estica o dedão. Então, o dedão para cima vai me dar a direção do ômega zero, que é a mesma direção do L0, né? Então, aqui, ó, o momento angular aponta para cima, paralelo ao eixo de rotação, nesse caso, L0. Né? Na situação final, eu vou ter que o momento angular final, ou seja, o momento angular nessa situação aqui, ó, o meu L final, vai ser o meu novo momento de inércia, que é o I final, vezes o ômega final, que é o que eu quero achar. Nessa segunda situação aqui, a rotação do sistema, a direção de rotação se mantém, né? Então o momento angular continua apontando para cima, na mesma direção da velocidade angular, né? Então nesse caso aqui, o meu momento angular final continua apontando para cima. Esse aqui vai ser o meu L final. Como eu não tenho torques externos, esse momento angular aqui, na situação final, tem que ser igualzinho o momento angular na situação inicial, devido à conservação. Eu não tenho torques externos, ou os torques externos são desprezíveis, então o momento angular do sistema como um todo se conserva, né? Então o que eu tenho aqui nesse caso? O meu L final é momento de inércia final, vezes velocidade angular final. Esses dois vetores aqui apontam para cima, né? Então vão ter o mesmo sinal na hora de passar aqui para a forma algébrica, né? Então o momento angular final é o momento de inércia final vezes o ômega final do conjunto. Isso tem que ser igual ao momento angular inicial, que é o I0 vezes o ômega zero. Então, olha só, gente, dentro dessa igualdade aqui, ó, já dá para sacar por que a velocidade angular muda, né? Por que quando a pessoa que está lá em cima daquela plataforma, quando ela encolhe o corpo, ela gira mais rápido. Para conservar o momento angular, se eu diminuo o momento de inércia, para manter essa igualdade aqui, ó, se eu diminuo o momento de inércia, a velocidade angular tem que aumentar,
para manter a igualdade dessa equação. Né? Então, o meu ômega final vai ser, então, I0 sobre o I final vezes o ômega 0. Né? Isso aqui, então, é igual a I0, momento de inércia na situação inicial, quando a pessoa está com os braços esticados, né? O momento de inércia final é a metade do inicial. Então, vai ser I0 sobre 2, aqui embaixo, né? I0 sobre 2, vezes o ômega 0. Então, nesse caso, a velocidade angular final, o meu ômega final, vai ser o quê? Vai cortar o I0 aqui e vai dar 2 ômega 0. Então, dessa situação para essa, se o momento de inércia diminui pela metade, a velocidade angular tem que dobrar. Então a pessoa começa a girar mais rápido. Se ela está girando rapidinho e abre de novo os braços e volta para a situação inicial, a velocidade angular diminui de volta para o valor ômega 0. Então, se você tem uma mudança no momento de inércia, você vai ter uma mudança na velocidade angular para conservar o momento angular total. E por que eu sei que isso aqui é verdade? Porque eu não tenho torques externos. Tanto o peso quanto a normal, que eu não representei aqui, né? Tanto o peso quanto a normal atuam em cima do eixo de rotação. A linha de ação dessas duas forças passa pelo eixo de rotação. Elas são paralelas ao eixo de rotação, então não tem torque. Ok? E aí, então, eu posso usar a conservação do momento angular. Beleza? Então, essa era a situação que era colocada na primeira parte daquele vídeo, né, que eu indiquei para vocês. E aí, na outra parte, é uma outra situação bem curiosa também, que aparece aí sempre nos livros de física, né, de mecânica, sobre conservação do momento angular. Que é o seguinte, né, você tem uma pessoa, uma menina, né, que ela está em cima de uma plataforma giratória também, praticamente sem atrito. Aí ela está segurando uma roda de bicicleta, né? Aqui eu modifiquei um pouco a situação para ficar mais fácil de fazer os cálculos, né? Mas a interpretação física é a mesma, né? Aí tem uma pessoa que está segurando uma roda lá de bicicleta, aí uma outra pessoa vai lá e bota essa roda de bicicleta para girar, né? Aí inicialmente, essa menina que está em cima da plataforma, ela está paradinha. Aí a roda da bicicleta começa a girar. Aí essa menina começa a girar o eixo de rotação da roda que ela está segurando. Aí, à medida que ela vai girando o eixo de rotação daquela roda de bicicleta, automaticamente essa plataforma e a menina começam a girar, né, com uma certa orientação. Né? E o sentido e a velocidade do giro da plataforma e da menina depende de como que ela está segurando, como que ela está orientando a roda de bicicleta. Então, assim, não tem nada, não tem nenhuma interação externa que está causando a movimentação, que está causando o giro dessa menina e da plataforma. É simplesmente o fato de ela modificar a direção do eixo de rotação da roda de bicicleta, faz com que a menina e a plataforma comecem a girar espontaneamente. Tá? Isso também é consequência da conservação do momento angular. Tá? Vamos explorar então essa situação de novo. Né? Eu modifiquei um pouquinho a situação lá do vídeo, mas a ideia é a mesma. Né? A explicação gira em torno da conservação do momento angular. Tá? Então a ideia aqui é a seguinte, né? Digamos, né, que você tem aqui uma pessoa, está paradinha em cima dessa plataforma. Então a velocidade angular inicial da pessoa é 0. Tá? E aí ela está segurando um bastão e uma roda de bicicleta que está girando em torno do seu próprio eixo. Né? Então a gente tem aqui, ó, o eixo de rotação da roda. Então vamos desenhar esse eixo de rotação aqui, né? Da roda. Certo? E essa roda está girando nesse sentido aqui. Tá? Então se essa roda está girando, eu tenho momento angular inicial associado ao sistema. Né? Essa roda, vamos considerar que ela é simétrica em torno do seu eixo de rotação,
Então o momento angular inicial do meu sistema, o momento angular inicial é devido à rotação da roda, né? Então eu tenho que o meu L0 do sistema, L0 é igual ao momento angular da roda, que vai ser momento de inércia, vou colocar assim, ó, momento de inércia Rzinho, que é da roda, né? Vezes o ômega 0 da roda. Certo? Velocidade angular da roda, né? Então, o momento angular associada à rotação da roda vai estar apontando para onde? Vai estar apontando no sentido do ômega da roda, né? Olha só, a rotação é nesse sentido aqui, estica o dedão para cima. Então, o ômega 0 da roda aponta para cima, consequentemente, o momento angular da roda, né, aponta para cima também. Então, para cima aqui, ó, esse vetor aqui, então, esse vetor é o meu L0 da roda, que é o momento angular total do sistema, né? Porque a pessoa está parada e a plataforma também, então o momento angular inicial é totalmente devido à rotação da roda, né? Então, vou estar colocado aqui. Aí, beleza. Essa pessoa aqui, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse bastão e vai inverter o sentido de rotação dele. Ó. Então a roda está girando assim, ó, o ômega 0 aponta para cima. Quando ela inverte o bastão, a roda começa a girar nesse outro sentido, com a velocidade angular para baixo. Consequentemente, nessa situação aqui, ela inverteu o sentido do vetor momento angular daquela roda, e aí eu tenho o seguinte, né? Se a pessoa inverte o sentido de rotação dessa roda, automaticamente o conjunto pessoa e plataforma começam a girar dessa forma aqui. Por que isso acontece? Pela conservação do momento angular. Nessa situação aqui, gente, de novo, eu tenho um sistema sem torques externos. Eu tenho forças externas aqui? Tenho. Eu tenho o peso da roda, o peso da pessoa, o peso da plataforma. Eu tenho, por exemplo, a força normal, que a plataforma atua na pessoa, mas essas forças, o peso do conjunto e a força normal, que a plataforma atua na pessoa, de novo, assim como no caso anterior, essas forças, o peso e a normal, elas atuam em cima do eixo de rotação, né? Então, se elas atuam em cima do eixo de rotação, elas não fazem torque. Embora eu tenha forças externas, eu não tenho torques externos. Se eu não tenho torques externos, eu tenho conservação do momento angular. Então, essa quantidade de esse momento angular inicial, ele vai se conservar aqui, ó. Para ele se conservar, olha só, o L0 apontava para cima. Agora, o momento angular da roda aponta para baixo. Então, esse conjunto pessoa e plataforma vai ter que começar a girar nesse sentido. Porque aí o momento angular da pessoa somado com o da plataforma, o momento angular vai apontar para cima. Esse momento angular apontando para cima, mais o momento angular da roda, vai ter que dar o momento angular inicial para se conservar, né? Então, nessa situação aqui, ó, vamos ver. O momento angular da roda aponta para baixo, porque a rotação dela está nesse sentido agora. A pessoa virou o bastão, então aqui, ó, nessa situação, o momento angular da roda vai ser igualzinho o inicial, só que com sinal trocado, né? Aqui eu tenho o ômega 0 da roda, ômega 0 da roda. O momento angular da roda vai ser menos o L0, L0 da roda. Ou seja, exatamente o momento angular que eu tinha inicialmente, só que agora no sentido contrário. Então, se o sistema adquiriu o momento angular para baixo, ele vai ter que adquirir o momento angular para cima também, para que a soma dos dois momentos angulares, a soma vetorial, vai ser igual ao momento angular inicial, para se conservar, né? Então, aquele conjunto ali, ó, pessoa mais a plataforma, vai ter que girar nesse sentido aqui, ó. Vai ter que girar dessa forma, produzindo um momento angular para cima. Então, aqui para cima, ó, na vertical,
Agora, dessa forma aqui, ó, para cima, eu vou ter o momento angular da pessoa mais plataforma. Ou seja, do conjunto, né, pessoa mais plataforma. Esse momento angular somado vetorialmente com esse tem que ser igual a esse aqui. Então, nessa situação agora, o momento angular final vai ser o momento angular do conjunto, eu vou chamar assim, o momento angular do conjunto. Que conjunto? É o conjunto pessoa mais plataforma, né? Então, o momento angular final é o momento angular do conjunto somado com esse momento angular aqui da roda, que é menos L0 da roda. É uma soma vetorial, né? Eu estou pegando esse cara somado com esse vetor aqui, somado vetorialmente, né? E esse vetor é menos L0 da roda, né? O momento angular desse conjunto pessoa mais plataforma, isso aqui é igual ao momento de inércia do conjunto vezes a velocidade angular do conjunto. Né? Velocidade angular do conjunto, que é o que eu quero achar. Né? Aqui eu coloquei velocidade angular final da pessoa. Vamos mudar essa notação aqui. Ó. Vamos colocar assim, ó, porque o que eu quero saber é a velocidade angular do conjunto. Né? Isso é igual a quanto? Ou seja, nessa situação aqui, né, aqui ao invés de ser ômega final da pessoa, vamos colocar assim, ômega do conjunto. Do conjunto pessoa mais plataforma, tá? Então, como é que fica aqui, ó? O momento angular final, o L final é igual. O momento angular do conjunto, que vai ser o momento de inércia do conjunto, vezes o ômega do conjunto, né? Menos L0R. Menos L0R. E isso tudo, pela conservação, esse momento angular final tem que ser igual ao momento angular inicial, né? Para se conservar. Então, eu vou ter que I da roda, né? O momento de inércia da roda, vezes o ômega zero dela, ó, I da roda, momento de inércia da roda, vezes o ômega zero da roda, vetor, isso tem que ser igual momento de inércia do conjunto vezes o ômega do conjunto, momento de inércia do conjunto, vai ser o I do conjunto, vezes o ômega do conjunto, menos L0R, né? Menos L0. Ah, bom, menos L0R. E o L0R, né? L0, o momento angular da roda era justamente o I da roda, ômega zero da roda, né? Então, menos o I da roda, ômega zero da roda. Né? Então, aqui, ó, o momento de inércia final é I do conjunto vezes o ômega do conjunto, está aqui, menos o L0 da roda, o L0 da roda era o I da roda, ômega zero, está aqui. Né? E isso tudo, somado, vetorialmente, tem que ser igual a momento angular inicial, que é I da roda, ômega zero da roda. Né? Então, o que eu quero saber é esse sujeito aqui. Ó. Eu quero saber é esse cara aqui. Ó. Quanto que vale esse camarada, né? Então, vamos isolar ele aqui. Esse cara aqui está subtraindo, vou passar ele para cá somando. Então, isso vai me dar o seguinte, que momento de inércia do conjunto vezes velocidade angular do conjunto
Isso tudo tem que ser igual, passa esse cara para cá somando, tem que ser igual 2 vezes o momento de inércia da roda, vezes a velocidade angular da roda, ômega zero da roda. Né? Só passei esse termo aqui para o lado esquerdo aqui somando. Então, a velocidade angular do conjunto, o ômega do conjunto, vai ser o quê? 2 vezes o momento de inércia da roda dividido pelo momento de inércia do conjunto, vezes a velocidade angular inicial da roda. Ou seja, de fato, né, a velocidade angular do conjunto, nessa situação aqui, né, depois que a pessoa inverte o sentido de rotação da roda de bicicleta, a velocidade angular do conjunto aponta no mesmo sentido da velocidade angular inicial, né, da velocidade angular inicial da roda, ou seja, aponta para cima. Então, de fato, para conservar o momento angular, quando a pessoa inverte o sentido de rotação da roda de bicicleta, a própria pessoa começa a girar nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, gerando um momento angular para cima. De forma que a soma desse momento angular com esse vai me dar o momento angular inicial. Né? E para isso acontecer, a velocidade angular do conjunto tem que ser igual a isso aqui. Né? Você vê que quanto maior o momento de inércia do conjunto, né? Ou seja, quanto mais massiva, né, for a pessoa e a plataforma, mais lentamente esse conjunto vai girar, dessa forma que está colocado aqui. Né? Quanto maior o momento de inércia do conjunto, menor a velocidade angular. Né? E vice-versa. Quanto mais levinha for essa plataforma, quanto mais levinha for a pessoa, e quanto mais magrinha for a pessoa, né? Quanto menor o momento de inércia, maior a velocidade angular do conjunto plataforma mais a pessoa. Tá legal? Então, gente, a ideia é sempre essa, né? Identificar situações onde você não tem, na verdade, né? Torques externos e calcula o momento angular no início da situação e no final da situação. Né? E aí, como eu mencionei com vocês também, uma outra consequência muito curiosa da conservação do momento angular é no caso de formação de planetas. Né? Eu mencionei isso para vocês uns vídeos para trás. Vamos pegar no caso do Sistema Solar. Por que praticamente todos os corpos, né, todos os planetas, asteroides e cometas que orbitam o Sol, né, transladam o Sol, por que eles giram, por que eles fazem esse movimento de translação? Todos no mesmo sentido. E além disso, a rotação dos planetas em torno do seu próprio eixo também acontece preferencialmente na mesma orientação. Por que isso acontece? Isso é consequência da conservação do momento angular. Fazendo assim um esboço bem grosseiro aqui, né? Só para a gente ter uma ideia, deixa eu abrir um rascunho aqui assim, só para discutir assim de uma forma bem qualitativa, tá, gente? O que acontece, né? A gente, né, acredita que todo o conjunto Sol, mais os planetas, mais as outras coisas que orbitam o Sol, surgiram a partir do colapso gravitacional há 5 bilhões de anos atrás, né? De uma nuvem que basicamente continha hidrogênio, hélio e um pouco de outros elementos químicos também. Né? Então, essa nuvem primordial, né, que existia há 5 bilhões de anos atrás, e que deu origem a todo o Sistema Solar, essa nuvem ela tinha uma rotação inicial. Né? Então, essa nuvem ela tinha uma certa velocidade angular inicial, né? E consequentemente ela tinha um certo momento angular inicial. Né? Então essa nuvem que deu origem ao Sistema Solar, ela tinha um certo L0, momento angular da nuvem, né? Apontando lá numa certa direção. Depois que os planetas se formaram e tudo mais, esse momento angular ele se conservou, porque as forças que atuam internamente aqui,
essas forças são todas internas, né? As interações entre as partículas, né, dessa nuvem que colapsou gravitacionalmente e deu origem aos planetas e ao próprio Sol, essas forças são todas forças internas. Se eu só tenho forças internas, o momento angular tem que se conservar, porque as forças internas não modificam o momento angular do meu sistema de partículas, né? Então, hoje, né, essa nuvem deu origem a todos os corpos, né, do sistema solar. Então, hoje a gente tem lá o Sol, né, aqui assim, né, e os planetas girando em torno dele, né, girando dessa forma, né? Então, existe, né, digamos aqui, você tem os planetas girando dessa forma, né? Digamos que eles estão girando aqui no plano do quadro, né? Então eles têm uma certa velocidade angular, né? Então eles têm momento angular. Então vamos supor aqui, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, todos os planetas, né, girando em torno do Sol no mesmo sentido. Então existe um momento angular de cada planeta associado ao movimento de translação. Então, vamos pegar aqui no caso de cada um desses planetas, cada um deles vai ter o seu momento angular. Vai ter o seu L1, aqui vai ter o L2, aqui vai ter o L3, né? Digamos que aqui nessa representação, os planetas aqui estão entrando no quadro, né? Estão entrando aqui no quadro, então a velocidade angular, né? O sentido da rotação é entrando no quadro, então o momento angular está para cima, né? Então, se você soma os momentos angulares de todos os planetas que giram em torno do Sol, junto com isso, você soma o momento angular, que é devido à rotação de cada um deles em torno do seu próprio eixo, junto com a rotação do Sol, né? O Sol também tem um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, então eu tenho um momento angular para cima do Sol. Então, se você soma o momento angular de todos os planetas e o próprio momento angular do Sol, né, mais os momentos angulares devido às rotações, né, que são praticamente todos no mesmo sentido, esse momento angular total é igual ao momento angular inicial da nuvem progenitora que produziu o sistema solar. Ou seja, para conservar o momento angular, os planetas têm que girar no mesmo sentido em torno do Sol, e a rotação desses planetas tem que acontecer também de forma... tem que acontecer no mesmo sentido, né? Eu ia falar que é sincronizado, mas não, essa não é a expressão correta, né? O sentido da rotação tem que ser o mesmo para todo mundo, né? Ou para praticamente todo mundo, né? Tem algumas exceções, eu já mencionei para vocês, né? No caso de Vênus e Netuno, o sentido da rotação é diferente, mas isso é um movimento anômalo, né? Isso possivelmente tem a ver com alguma interação que esses dois planetas sofreram lá no início da formação deles, né? Mas, de qualquer forma, o momento angular total do sistema solar hoje tem que ser igual ao momento angular da nuvem progenitora que produziu esse sistema, né? Então, por quê? Porque eu só tenho forças internas, e forças internas não modificam o momento angular. As forças internas conservam o momento angular. Então, você vê que a conservação do momento angular, ela acontece, né, em situações do dia a dia, mas ela acontece também em ambientes extremos, né, em formação planetária, por exemplo, né? Ou seja, os planetas se formam, os corpos celestes, né, se formam de maneira a obedecer, a respeitar o princípio de conservação no momento angular, tá? Então, são escalas diferentes, né, de aplicação desse princípio físico, mas esse princípio físico continua válido, né, independente da escala de grandeza e de tempo, né, entre essas situações. Tá? Beleza? Então, assim, só uma curiosidade, tá legal? Então, aí eu vou encerrar o vídeo 57 aqui. No próximo, a gente faz mais alguns exemplos sobre esse princípio de conservação.